potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firme. Até aí. Até aí. Nós vamos fazer uma oração. Já foram lidos os pedidos de oração. Deus conhece essas vidas, sabe quem necessita. Os demais que se manifestaram também, Deus conhece as suas necessidades. Deus é conhecedor da minha vida, da tua também. Deus conhece o íntimo nosso. Nós conhecemos a aparência, como as pessoas muitas das vezes estão, aparentemente. Mas o íntimo é Deus que conhece. Oramos. Bendito Pai, eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento que nos proporciona, que nos concede, Pai. Pai querido, abençoa cada um, abençoa o seu coração que tu conhece a situação, Pai. Tu conhece a necessidade, Pai. Tu intervém em toda a situação, Pai. Tu conhece a situação dessa pessoa que está lá, sofreu uma AVC, Pai. Tu sabe, Pai. Oh, que seja, Senhor Deus, feita a tua vontade, não a nossa, Pai, mas sim a tua vontade, o teu querer. Fala com cada um aqui, Pai querido. Dá-nos graça para vencer todas as dificuldades, Pai. Abençoa esse culto para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos. Amém. Deus, irmãos, podem se assentar. Eu vou chamar. A Eliana está com os visitantes, novos visitantes, tá aí? A irmã Nelly quer ler, irmã? Quer apresentar os visitantes? Pode, quer vir apresentar, por gentileza? Nós vamos adiantar um pouquinho, porque senão vai dar aqui, ó. Eliana, apresenta? Então, depois a gente vai pedir para a menina louvar ali. Tem mais algum louvor aí? Alguém quer louvar? Você, né? Nós vamos passar para você depois. É com imenso prazer, né, que nós vamos recepcionar os visitantes e eu vou apresentá-los nesse momento. O irmão Natanael, que é o presbítero da Assembleia de Deus, ele vai trazer a palavra do preletor dessa noite. Sua esposa, irmã Adriana, né? E o Felipe, esqueci o nome. O Mateus. Sejam bem-vindos, irmão. Muito bem-vindos, em nome de Jesus. A Letícia, e o irmão Alex e a Júlia. Filhinha, né? A Rita, que é minha amiga. A Rita, amiga Mar. A Larissa. Está lá atrás. A irmã Sandra, que era acompanhada do irmão, né? Isso, bem. E o Mike, que é o neto do irmão Isaías. Olha lá. Mike, seja bem-vindo, né? E os outros já são de casa já, né? E como que nós recepcionamos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e voltem sempre, sempre, sempre e tragam mais gente. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Vamos chamar a mocinha para louvar então. Quer vir louvar? Bem, então vamos adiantar aqui. Eu vou passar a palavra para o irmão, né? Daqui a pouco dá um pouquinho mais de horário para ele. Quer louvar com o microfone? Quer? Não precisa? Quer ser proceder? Então pode louvar, tá? Fica à vontade. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, a cada detalhe, com toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar a palavra agora para o irmão Alan. O irmão Alan pode depois eu ouvo um hino, se o irmão autorizar, eu falo não.
Pode louvar já? Então tá bom. Eu vou louvar no Play Boca mesmo, não vou colocar nem CD, é um hino fácil, né? Vou louvar no Play Boca mesmo, né? É um hino fácil, a gente pode louvar junto aqui, né? Então tá bom. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que tem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Obrigado. Ô, irmão Alan, pode dar sequência ao culto? Aí você vai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como a gente tem feito aí ó, de algumas semanas para cá, a gente tem pedido uma oferta para os irmãos, né, com a aprovação do nosso pastor César, né? No comecinho aqui, quando a gente começou, a gente não estava necessitando tanto, mas a gente tem intenção de aumentar aqui, né? Então o pastor nos deu a permissão de pedir uma oferta, tá? A oferta é para que a gente possa aqui ajudar o nosso ponto de pregação, sendo que está aumentando todo dia um pouquinho mais aqui, né? Começamos só com 3 aqui, né, Natanael? Agora nós já estamos em 6 meses aí, já estamos com essa gente, nós estamos aqui ampliando mais aqui, né? Então eu gostaria que eu vou passar uma salva, os irmãos que puderem ofertar, não se atenha àqueles que não puderem ofertar, tá?
E a gente está passando essa salva aí para que os irmãos colaborem com a gente também, tá? Então a gente está passando, tá? Eu gostaria que o irmão Alan orasse pelos pedidos, pela oferta. O Márcio pode orar para nós, o Márcio? Faz favor. Então pode orar, irmão Márcio, pode sentar. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia abençoado, por isso que nos cedeu, onde podemos, ó Deus, trabalhar, corrermos atrás do nosso pão de cada dia. Senhor Jesus, também a esta obra, Senhor, pedimos tuas bênçãos e o mover do teu Espírito Santo, ó Pai, o agir do teu Espírito Santo, e pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos dos teus servos, que hão de contribuir, ó Pai, a ofertar nesta noite. Senhor Jesus, que seja tudo agradável para ti. Amém. Quero saudar todos os papai do Senhor e agradecer a oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje. Que eu, por mim, não ia vir hoje, Jesus. Eu tenho que ser sincero e falar, né? Estou muito cansado e eu não ia vir hoje. Mas aí, como eu pego 2 anos para vir para casa, no caminho o Espírito Santo falou comigo que eu não me mandava, que Ele me dava força. Mas eu agradeço a Deus por isso, mano. Por mim mesmo, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu estava com vontade de vir. Mas eu por mim não viria hoje. Mas eu agradeço a Deus por isso, né? Naquela hora que a gente pensa que está fraco, o Senhor pega e fala para você: sou eu que te fortaleço. Glória a Deus, eu falo para vocês, em nome de Jesus. Nós estamos nessa semana numa campanha, irmãos. E o tema da campanha são 7 sexta-feira. O tema da campanha é: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14. E o Senhor falou comigo nesta tarde, no meu trabalho, sobre uma outra passagem, sobre Josafá, que está em Crônicas, capítulo 20, versículo 15. 2 Crônicas 20, 15. Que é um parâmetro, né, sobre esse tema, que o Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. 2 Crônicas 20, 15. Glórias ao Senhor Jesus. Logo após vou chamar aqui o irmão Isaías para fazer essa oração por essa campanha. Por mais uma sexta-feira que o Senhor está nos dando graça para estarmos nessa campanha. A campanha passada foi o Deus do impossível, né? Em Lucas 1,37. Né? Qual é o teu impossível para Deus? E essa campanha agora é: o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. 2 Crônicas 20, 15, que diz: Ele disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, eu não sei o que você tem passado, mas coloque nas mãos do Senhor Jesus, que essa peleja não é tua, e sim dele. Ele vai entrar na hora certa, no propósito certo e na vontade dele, no tempo dele. Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas petições na mão de Deus, mas nós queremos dar sempre um empurrãozinho, sempre dar uma ajuda para Jesus, né? Mas Deus não precisa da minha e da tua ajuda. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, né, irmãos? E nós temos que, infelizmente, parar de tentar ajudar a Deus. Nós temos que pegar e só apenas se colocar na mão de Deus, se colocar na posição de Deus. O resto Ele vai fazer para a nossa vida. Quero pedir para os irmãos se colocarem em pé. O irmão Isaías está orando por esses pedidos de oração, esta campanha, no qual os irmãos já colocaram, né, um propósito no seu coração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, então vamos orar então por esse propósito, esse pedido. Aqui tem pedido, diversos tipos de pedido. Eu não sei o que tem aqui, mas Deus sabe todas as letrinhas, todos os pinguins que tem aqui. Se você fez um propósito com Deus, fique firme com Deus. Porque Deus, Ele tem prazer, o maior prazer de abençoar o filho dele. Desde que você seja fiel com Ele. Não fique tirando, que nem o irmão falou aqui, fica tirando e colocando,
Que coloca na mão dele e deixa, descansa, ele fará tudo. Então vamos orar então por esse pedido, né? Que Deus venha suprir a necessidade de cada um que está aqui. Eu não sei o que tem, mas Deus sabe, Deus conhece. E Ele vai suprir as necessidades das pessoas, pessoas enfermas, pessoas que estão com problemas, todos os tipos de problemas. Mas Deus é fiel para resolver todas essas causas. Senhor nosso Deus Pai, aqui, Senhor Deus Pai, nós estamos, Senhor Deus Pai, na Tua casa, Senhor Deus, para Te agradecer, Pai, Te louvar o Teu santo nome, Jesus amado, porque Tu sabes, Pai, que Tu é digno, Senhor Deus Pai, de toda a honra, toda a glória, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus Pai, dar a Ti, Senhor Jesus. Pai, nós não sabemos, Senhor Deus Pai, como agradecer, Pai, o quanto Tu és fiel, Jesus amado. Nós não sabemos, Senhor Deus Pai, agradecer, Senhor Pai, o quanto, Senhor Deus Pai, Tu tem feito na nossa vida, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus amado, desde já, Senhor Deus Pai, por esses pedidos, Pai, o do qual, Senhor Deus Pai, muitos o Senhor já tem, Senhor Deus Pai, dado a bênção a cada um, Senhor Deus. Muitos, Senhor Deus Pai, Tu já tem entregado as bênçãos, Senhor Jesus. Pai, eu Te peço, Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus Pai, de cada um que aqui se encontra, Senhor Deus Pai, escrito, Senhor Deus Pai, nesses papéis, Jesus amado. No nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Poder sentarmos. Aproveitando isso, quero dar uma oportunidade para alguém que sentiu no seu coração e dar um testemunho do que Deus fez na tua vida, na semana, até do começo do ano até esse ano. A oportunidade está aberta, irmão. Você que tem sentido no seu coração. Muitas das vezes estamos na casa do Senhor, ali na igreja, porque a igreja é grande, e pensamos, poxa, mas o pastor não dá oportunidade para a gente. Aqui está lançada a oportunidade para você, meu irmão. Eu sempre falo que eu gosto de um lugar desse aqui, ó, porque aqui você tem liberdade, na igreja você também tem liberdade. Mas aqui parece que você está mais, parece que está mais em família. Aqui você tem mais liberdade para você glorificar, adorar o nome do Senhor Jesus. Tem pessoa que está na igreja, ali é grande, e fica com medo, com vergonha de dar um glória a Deus, de dar um aleluia. Mas aqui é essa oportunidade de você extravasar no Espírito Santo, de você deixar Deus operar na tua vida, de deixar o Espírito Santo tocar na tua vida. Então, se você tem vontade, desejo no teu coração de dar um testemunho que Deus fez na tua vida, vem aqui na frente, não fique com vergonha. Que eu sempre falo para o irmão de dia que está dirigindo aqui, que aqui é como se fosse a casa da gente, né, irmãos? Porque eu penso comigo, que a igreja, a casa de Deus, é um pedacinho do céu. Eu creio que é um pedaço do céu, é o lar da gente, é o lar do cristão. Então aqui é o teu lar, aqui é a tua casa, você tem toda a liberdade de você glorificar, adorar o nome do Senhor Jesus no testemunho, no louvor. Se porventura tiver alguém que quiser dar um testemunho, está lançada a oportunidade. Se quiser também dar um louvor, cantar um hino, um louvor para Deus, está lançada a oportunidade nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Não tem ninguém? Quero chamar aqui o irmão Joel para dar uma palavra, o que o irmão sentiu no seu coração de falar aqui nesta noite. Já pedi desculpa para o irmão que não pude ir lá quinta-feira, né? Ele sempre está vindo aqui junto com a gente. Mas eu falei para a irmã lá que nem toda quinta eu vou poder ir por causa da corrida do dia a dia. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque eles são um homem e uma mulher de Deus. E graças a Deus entendem, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus que nós estamos aí na caminhada. Né? Eu, mais o irmão Oswaldo, eu sempre falo isso, não é para não engrandecer não. Nós estamos há mais de um ano, né, Oswaldo? Fazemos um culto lá na chácara, na casa Esther. E ontem eles me deixaram muito alegre. Eles estavam me dando cano, nunca vinha, e eu cobrando. Ontem eles apareceram lá uns 12. Irmão, e você tem que levantar e contar. Só de você estar respirando hoje, beber um copo d'água, é motivo para nós agradecer. Em breve palavra, eu não vou contar geral porque é muito longo, mas eu estou com 62 anos e eu já tive 2 visitações de anjo na minha vida. Uma vez eu já contei aqui, né? Acho que eu contei aqui que o carro bateu o motor e Deus refez aquele motor e eu viajei. E outra vez, eu estava construindo uma igreja lá no Espírito Santo, que eu já construí muita igreja por esse mundo aí. E Deus nunca mandou eu dirigir nenhum, eu não dirigia. Eu só construía, entregava para o pastor lá e ia embora.
Que um dia eu entrei na igreja, eu vi um monte de homem sentado, eu falei, isso aí pra mim não dá. Ficar sentado dentro da igreja, eu quero evangelizar, ganhar alma, construir igreja. E eu fui pegar um pedaço de tábua lá, deu um corte enorme aqui na perna, aqui perto do joelho, e aquilo infeccionou, irmão. E eu fui pro médico na segunda-feira, uma febre. E o médico lá, um japonês, ele bebia muito, o médico da firma, me deu o remédio errado. Minha perna começou a apodrecer. Foi inchando, e começou perto de estourar aquelas feridas. E eu falei, mas Jesus, eu gosto tanto de trabalhar na tua obra. Eu sempre gostei de dirigir, mano. Desde novo, 19 anos, tirei carteira, eu era apaixonado por isso. Eu gosto muito de dirigir. E comecei, cheguei na firma, aí o dono da firma, o presidente da firma, tinha 3.800 funcionários, mandou me chamar. Falou, olha, Joel, você pode botar a firma na justiça, você vai me levar um grande dinheiro, meu filho. Mas você está na tua razão. Eu falei, não, senhor, eu não vou botar a firma no pau não, que eu preciso do emprego. Agora eu queria pedir ao senhor, eu preciso ficar bom. Aí fui para outro médico, Deus usou aquele médico, acertou o remédio, eu comecei. Mas já tinha um dia, irmão, que eu fiquei 3 noites sem dormir. E eu falei, olha, Senhor, se o senhor não pode, não quer, eu sei que o senhor pode, se o senhor não quer me curar, acha que vai me recolher, o senhor me prepara e me leva, porque eu não aguento mais. Eu já estava 3 dias, 3 noites sem dormir. Então foi quando eu recebi o anjo em casa. Estava eu e minha filhinha que já partiu para a glória. Minha esposa foi num coral e eu falei, fala lá para deixar o telefone ligado, mas vai pagar muito dinheiro, deixa para lá, depois a gente paga. E quando um coral começou a cantar lá aquele Num Milagre, Senhor, penetrou uma pessoa pela porta, que eu não tive a curiosidade de virar para ver quem era, que eu sabia que era. Você, quando tem intimidade com Deus, irmão, quando começa a acontecer as coisas de Deus, você sente. Fazer igual, vamos falar o português claro, você não é bobo, eu não sou bobo. Quando eu comecei a me alegrar, eu falei, opa, é uma coisa diferente. E parece que uma pessoa entrou, e eu tava com um pijama curto, parece que uma pessoa botou uma fralda de neném ali em cima molhada, e aquela perna vazou e aquilo tudo, e eu ali. Na hora eu comecei até a duvidar, eu falei, o nome da minha filha era Lúcia, mas a gente chamava ela de Ney. Eu falei, Ney, você tá deitada, minha filha? Tô, pai, como é que eu vou ir? A cadeira de roda, ela era deficiente física. A cadeira de roda tá aí com o senhor. Eu pensei que era ela que tinha vindo perto de mim. E foi aquela benção, eu recebi uma benção de Deus. Glória a Deus. Se você, irmão, tem alguma coisa a esperar, pedir, continua, irmão. Ah, irmão, mas eu já estou pedindo 10 anos. Fica mais 10. Mas como é que é isso, irmão Joel? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, irmão. Nós pedimos hoje, quer receber hoje. Não é assim. Às vezes Deus faz na hora, mas às vezes Ele te dá um tempo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que ficar firmes, irmão. Nós sem Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. Então, eu queria agradecer a oportunidade de fazer um convite aos irmãos. Amanhã nós vamos ter um grande culto lá na Rua José Alves, e vai um conjunto lá evangélico muito bom. E você é o nosso convidado especial. Rua José Alves é a rua do quartel, lá no Boqueirão. Rua José Alves, 1032. Se você quiser jantar conosco, participar de um grande culto, você vai lá amanhã. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glórias em nome de Jesus. Eu quero pedir para os irmãos se colocarem em pé. Pode passar para a palavra. Então, mas tem o teu irmão nessa noite. Aleluia. Ô, Jesus. Muito obrigado. É como o irmão falou, né? Começamos aqui com 3, né? Eu, irmão Didi e sua esposa. E agradeço a Deus por isso. Já teve uma alma que aceitou Jesus aqui nesse lugar. Mas tudo isso é promessa de Deus, né, irmãos? Não é, aleluia. Não é minha, não é por mim, nem pelo pastor da igreja, nem pelos irmãos. É tudo pela honra e a glória do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer essa oração. Logo após o irmão estará trazendo a palavra. Glórias a Deus. Como é que está? Está pronta a mala já?
Deus. Eu vi que falando isso, irmão. Eu estava sentado aqui e vi uma mala do lado do irmão. E o Espírito Santo de Deus mandou eu falar para ele: está pronta a tua mala? Maravilhoso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso. Porque o projeto de Deus ele nem começou ainda na tua vida ainda, irmão. Maravilhoso. Glórias a Deus. Às vezes nós pensamos que faz 14 anos que eu estou na obra de Deus, servindo a Deus. E eu penso que sei muita coisa, mas na verdade não sei nada. Quem sabe tudo é Jesus Cristo. Nós apenas aqui nessa terra estamos apenas caminhando na obra de Deus. Apenas, igual os discípulos, apenas andando com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós pensamos que sabemos tudo, o Senhor fala para nós que nós não sabemos nada. Oh Deus maravilhoso, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vai vir convite para o irmão, sair desses 4 cantos dessa terra, começando aqui no Brasil. Viu, irmãos? Pois Deus tem um chamado, não é para ontem, nem para amanhã, é para já. Deus não opera no ontem e no amanhã, Deus opera para já. Porque o amanhã não pertence a nós, irmãos. O amanhã, nós não sabemos nem se daqui 1 minuto nós vamos estar aqui vivos, né? Então, Deus quer operar na nossa vida hoje. Se você está com algum problema, coloca na mão de Deus que Ele vai operar na tua vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar então, irmãos. Soberano e eterno Deus, Senhor Jesus, meu Deus é meu Pai. Ó Senhor Jesus, aqui está teu servo, Senhor meu Deus. Nesta noite, Senhor, que irá ministrar a tua palavra, Papai querido, Deus maravilhoso. Vem usar poderosamente, tremendamente, Senhor meu Deus. Meu Deus é meu Pai, o Senhor falou nesta noite, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor já tem a porta aberta, Senhor meu Deus. Vai vir convite que não sabemos, Ele nem sabe de onde, Senhor, para pregar a tua palavra, para falar do teu amor, Senhor Jesus, Senhor meu Deus. Meu Deus é meu Pai, é meu Senhor, porque, meu Deus, o desejo do seu coração, Senhor meu Deus, só Ele sabe, Senhor meu Deus, que Ele tem passado. Entra, Senhor, neste vale, Senhor, na vida do teu servo, Senhor, ser com Ele, Senhor meu Deus, que o Senhor venha surpreender do teu servo, Senhor meu Deus, usa assim como tem usado, Senhor, meu Deus, anteriormente, usa nesta noite também, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que é uma promessa do Senhor, meu Deus, vai pôr na vida do teu servo, Senhor, dele e da sua família, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus que estamos pedindo e já está agradecendo nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a Bíblia dos irmãos, em Atos capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 16. Antes eu queria agradecer a Jurandir, a irmã Eliane, por esse honroso convite. Nós falamos para eles. Deus abençoe a irmã Eliane, a irmã Jesus, como Deus abençoe o povo. Eu vou trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Está exatamente neste texto aqui. Os irmãos já localizaram? Pode ser amém? Amém. Eli, irmão Isaías. Deus abençoe vocês também. Diz o texto bíblico. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartelos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real,
que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Amém. Podeis assentar. Coração aberto para a palavra de Deus, se você quiser. Bem devagarinho, sem muito som. Pode ser? Pode ser? Viu, irmãos? Nós... Você quer isso? Não está muito alto não, né, irmãos? Maravilha, irmãos. Maravilha. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico e eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições desse texto que a gente encontra para a nossa vida espiritual. E especialmente nesse culto, no lar aqui do irmão Jurandir e da irmã Eliane, Deus nos deu essa inspiração para trazer aos irmãos. Mas antes de entrar propriamente na mensagem que Deus nos deu, eu preciso fazer alguns comentários aqui nesse versículo. Os primeiros versículos que nós lemos, do primeiro versículo até o versículo de número 11, algumas informações que me chamam a atenção. A primeira delas é a seguinte: neste tempo, a igreja primitiva estava vivendo um tempo de grande avivamento, mas este avivamento era motivado também por uma grande perseguição que a igreja do Senhor havia e estava passando nesse tempo. O versículo 1 nos fala que o rei Herodes, que é o mesmo que governava quando Jesus, na mesma família dos reis Herodes, que governava quando Jesus foi perseguido, quando ainda era criança, era também descendente desse rei, que era uma família que governava Israel neste tempo. E esse rei Herodes, junto com os seus familiares, todos os descendentes desse rei, foram pessoas, políticos que perseguiram a igreja e os projetos de Deus. E nesse tempo, ele utilizou todas as forças do Estado para perseguir a igreja. E nós observamos aqui que qual era o cenário que a igreja primitiva estava enfrentando. O primeiro deles era o seguinte: Tiago estava sendo executado por ordem desse homem, desse rei Herodes. João tinha sido deportado para a ilha de Patmos, e lá os irmãos conhecem toda a história da ilha de Patmos, que acabou recebendo a revelação de Deus, mas segundo o direcionamento deste rei, era para que ele morresse naquele lugar, e os irmãos conhecem as providências que Deus fez, dando a ele a revelação do Apocalipse. Mas o cenário que a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, estava passando, era um cenário de muita perseguição mesmo, de muita luta, de muita adversidade. E os três líderes principais da igreja, que eram Tiago, Pedro e João, estavam sendo alvos dessa perseguição. Tiago tinha sido morto. João tinha sido levado como cativo para a ilha de Patmos. E aí nós encontramos a prisão de Pedro. Pedro é preso, Pedro é amarrado, levado para a prisão na casa do rei Herodes, com a ideia, com a expectativa que no dia seguinte ele seria realmente também morto.
ele seria executado. E o texto nos diz que colocam ele na prisão, e tamanha é a preocupação desse rei Herodes em realmente maltratar a igreja, perseguir a igreja, prejudicar o crescimento da obra de Deus naquele tempo, que ele coloca um esquema de segurança realmente avançado, irmão Jurandir. Eram 16 soldados para cuidar de um homem que era um simples pescador. Prendem as suas mãos, prendem os seus pés, ele fica no meio daquela prisão. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é exatamente o que acontece na nossa vida cristã, na nossa trajetória de fé. Muitas vezes na nossa vida de fé, Deus vai permitir que aconteça o que aconteceu com Pedro. Pedro estava vivendo os melhores momentos da sua vida como líder da igreja primitiva, era alguém que tinha realmente sido transformado por Deus, estava liderando aquele mover de Deus na igreja primitiva. Pedro orava, Pedro passava, a sua sombra curava, ele estava realmente pregava uma mensagem, 3.000 pessoas aceitavam a Jesus, era alguém realmente tomado por Deus, vivendo uma dimensão de vitória, mas Deus permitiu que acontecesse uma prisão. Ele é preso. E aqui que eu quero destacar uma reflexão com os irmãos. Deus pode, na nossa trajetória de fé, na nossa trajetória da caminhada cristã, ainda que nós estejamos marchando em pleno crescimento, segundo o nosso entendimento, nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Deus pode permitir uma prisão. E aqui o contexto é exatamente esse, ele é paralisado. Ele é colocado na prisão. E a prisão, os irmãos sabem, é um lugar de solidão, um lugar escuro, um lugar realmente tenebroso. É um lugar que você tem aflições na sua alma. E eu quero dizer o seguinte, que pode ser que Deus permitiu na vida de alguém que está aqui esse contexto de prisão, esse contexto de limitação, de acesso, essa sensação que você está sozinho, essa sensação de privação, que você não está conseguindo realizar, é de certa forma uma prisão na sua vida. Mas isso é permissão de Deus. Isso faz parte do propósito de Deus da sua vida. Ainda que você acha no primeiro momento que não, mas é permissão de Deus. E é permissão de Deus que ocorra essa prisão na sua vida, essa limitação, esse bloqueio, essa sensação de que você está sozinho, porque Deus quer te ensinar. Deus quer demonstrar para você o seu sobrenatural. Deus quer te dar experiências com o sobrenatural, como já foi dito aqui. E esse texto veio a calhar exatamente com o testemunho do irmão que nos antecedeu, uma visita do anjo do Senhor. Na prisão, Pedro estava, e Deus permitiu a prisão. Deus permite muitas vezes na nossa vida a provação, a adversidade, a luta, a prova, as expectativas são contrárias, nós fazemos projetos e não conseguimos executar. O que é isso? Deus permite contratempos, Deus permite uma situação espiritual de prisão, mas é permissão de Deus. Deus está no controle da situação, Deus está no controle dessa adversidade, Ele é o dono de todas as coisas, Ele está no controle. E eu quero dizer o seguinte, que há situações da nossa vida, e o cristão, ele passa por essa verdade, tem que ter esse descanso nas promessas de Deus, porque Pedro, no meio daquela adversidade terrível, ele sabia que para a igreja primitiva, para os irmãos daquela igreja, era a crise estabelecida, já não tinha mais ninguém agora. Os colunas da igreja, como o texto de Atos nos diz, já não estava mais edificado. Pedro estava preso, o Tiago estava morto, João não estava mais entre eles, os colunas da igreja não estavam ali. Aqueles que eram o sustentáculo da igreja já não estavam ali. Os irmãos estavam com certeza muito abatidos, mas Pedro estava lá na prisão. E o que me chama a atenção é o seguinte, é que no meio daquela adversidade toda, com aquela expectativa, com aquele terror psicológico que foi implantado pelos soldados e pela informação do rei Herodes, amanhã você será apresentado para os judeus e você vai morrer. Sabe o que Pedro fez, irmãos? Ele descansou nas promessas de Deus. Ele dormiu. No meio daquela adversidade, daquela prisão, ele conseguiu descansar no Senhor.
Porque se tem um detalhe, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, nessa casa de oração, é que se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém. Pode ser que as circunstâncias não são favoráveis, pode ser que as barreiras digam para você que não dá, pode ser que a enfermidade diga que você não pode ir adiante, mas se tem promessa de Deus na sua vida, se você está debaixo da promessa de Deus, se o projeto de Deus ainda não se concretizou plenamente, e você está debaixo da bênção de Deus, está em obediência ao Senhor, pode ficar tranquilo, pode descansar, porque na prisão Deus quer mostrar para você e quer mostrar para mim que Ele está no controle e Ele intervém sobrenaturalmente, não no nosso tempo, como já foi dito aqui, mas no tempo de Deus, da forma que Deus quer trabalhar, do jeito que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer, do jeito dele, meus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça como nós queremos que Ele faça. Mas Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. E o texto diz que o anjo do Senhor apareceu. Ou seja, no meio daquela prisão, aquela prisão foi visitada pelo Senhor. E quando isso aconteceu, o sobrenatural se manifestou. A Bíblia diz que resplandeceu uma luz na prisão. Aquele lugar que era trevas, aquele lugar que era escuro, aquele lugar que era mórbido, aquele lugar que era frio, viu a resplandecer da luz, da glória de Deus naquele lugar. E é isso que Deus faz. Quando Deus visita a nossa prisão, quando Deus entra no nosso deserto, quando Deus entra na nossa adversidade, na nossa provação, Ele muda todo o contexto. O que era trevas agora é luz, o que era tristeza agora é alegria. Aquelas lágrimas que você chorava e chora, que eram lágrimas de tristeza no seu coração, se transformam em lágrimas de alegria, pelas conquistas que Deus já tem proporcionado para cada um de nós. E aqui nós observamos que a luz na prisão, o que chama atenção aqui também, irmãos, é que o anjo do Senhor o tocou. Houve um despertamento. Esse despertamento foi provocado não por Pedro, mas pelo Senhor, pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor o despertou. E muitas vezes na nossa prisão, no nosso deserto, Deus permite que isso aconteça porque Ele quer nos despertar. Ele quer nos chacoalhar. Ele quer mostrar que nós precisamos ir mais além, que ainda não acabou. E o texto diz o seguinte, que imediatamente o anjo disse, levanta-te. E quando ele levantou-se, a Bíblia diz que caiu as cadeias das suas mãos, dos seus pés, e o anjo do Senhor disse, segue-me. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Quão bom, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. Quão maravilhoso é estar debaixo da direção do Senhor. O anjo disse, segue-me. E a Bíblia diz que ele seguiu o anjo. Ele seguiu a direção do Senhor. E quando nós seguimos a direção do Senhor para a nossa vida, acontece o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que ele passa a primeira, passa a segunda guarda, e eles não observaram que Pedro estava saindo, porque Deus cegou imediatamente aqueles soldados para que não percebesse o livramento que Deus estava dando a Pedro. Ele passa para a primeira, para a segunda, e a Bíblia diz que ele chega na porta que dava para a cidade, a porta da rua. E o texto diz que imediatamente se abriu a porta por si mesmo. O texto é claro, os irmãos que estão acompanhando aí na Bíblia, no versículo 10, diz o seguinte, a qual se lhes abriu por si mesma. Não houve uma intervenção do homem, não houve um esforço do homem para abrir aquela porta, foi pelo agir de Deus que houve a abertura daquela porta. E é isso que acontece, irmãos, quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando o Senhor nos diz para irmos para a direita e nós obedecemos a sua voz, quando nós seguimos a orientação do Senhor para a nossa vida, não há barreiras, não há obstáculos na nossa frente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele abre caminhos onde não tem. Deus, Ele abre portas onde não existe. Deus, Ele faz acontecer o sobrenatural. E a Bíblia diz que abriu-se automaticamente. Abriu-se por si mesma. Sabe o que é isso, irmãos? Tem horas que Deus não permite que o homem nos ajude. Sabe isso? Eu tenho aprendido na minha trajetória de fé
que às vezes Deus não deixa que o homem venha nos ajudar. O irmão que está à nossa direita quer, tem vontade, mas Deus não deixa. Sabe por quê? Porque é por si mesmo. A Bíblia diz aqui, abriu a porta por si mesmo. É Deus que quer fazer. É Deus que quer agir. É Deus que quer realmente ser glorificado através das suas ações na nossa vida. Havia um homem que estava há 38 anos esperando o mover das águas no tanque de Betesda. Por que ele ficou 38 anos lá? E a primeira informação que ele dá para Jesus, quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele não diz que quer ser curado. Ele simplesmente fala, ele desabafa uma situação. Eu não tenho ninguém por mim para me colocar na hora que é o movimento das águas. E aí ele estava diante de Jesus. Sabe por que ele esperou 38 anos? Porque Jesus queria ser glorificado na vida dele. E Jesus disse para ele, agora toma a tua cama e anda. Não precisa do movimento das águas. E há momentos na nossa vida, irmãos, que Deus quer agir exclusivamente. Há situações, como falei aqui, que os irmãos querem nos ajudar. Os nossos familiares querem nos ajudar. Mas é Deus que quer ser glorificado e Deus não permite. E Deus age sobrenaturalmente. A impressão, irmãos, que ele tem é que ele não estava vivendo aquela situação. Por quê? Porque ele estava envolvido pelo sobrenatural. Ele estava sendo impactado pelo agir de Deus. E é isso que acontece na nossa vida. E eu vim aqui, irmãos, depois de um dia cansado, trabalhoso como os irmãos tiveram, e estão aqui nesse propósito de oração, de comunhão e de fé, eu vim aqui dizer em nome de Jesus essa palavra, que vai acontecer na sua vida para a glória do nome do Senhor. Você vai ser impactado pelo agir de Deus na sua vida, que você vai ter a sensação de que não é real, de que aquela porta abriu, mas não foi você mesmo, foi Deus que abriu. Esse negócio que você ia fazer, que está pronto para ser concluído, não foi fruto da sua capacidade, foi o agir de Deus, para a glória do Senhor. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que ele saiu daquela casa, e a Bíblia diz que quando ele torna em si, o anjo do Senhor já não está mais com ele, e aí ele considera toda aquela situação, e ele entende que o anjo do Senhor o livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, que era persegui-lo e matá-lo naquele dia. Sabe o que é isso, irmãos? É o nosso Deus frustrando a expectativa dos nossos inimigos e do adversário da nossa alma. Há muitos projetos que são arquitetados contra a nossa vida todos os dias. E o texto bíblico diz que o Senhor nos cuida, que o Senhor protege, que o seu cuidado é perfeito para a nossa vida, que Ele tem cuidado de nós. E eu vim declarar em nome de Jesus que o Senhor vai continuar frustrando a expectativa daqueles que não querem a sua vitória, daqueles que querem te prender, daqueles que querem te amarrar, daqueles que querem te ver morto, aqueles que não acreditam no teu ministério, aqueles que realmente querem te colocar numa prisão e querem ver a morte do seu talento, do seu ministério, do dom que Deus te deu, porque foi isso que eles queriam fazer. Eles queriam acabar com a vida de Pedro. E o espírito da oposição de quem se opõe à obra de Deus, ao que Deus tem na nossa vida, é exatamente isso. Eles querem nos maltratar, eles querem nos matar, eles querem nos prender, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor frustrou a expectativa daqueles que eram contra o ministério de Pedro e a obra da igreja. E é isso que vai acontecer na tua vida para a glória do nome de Jesus. Mas, irmãos, o que me chama a atenção, e eu quero trazer para os irmãos aqui essas lições desse texto, é a seguinte: ele sai da prisão, o sobrenatural de Deus o envolve, ele está vivendo essa dimensão da ação de Deus na sua vida, e ele, depois que sai da prisão, que ele é livre, ele considera tudo isso e toma uma decisão. Ele vai para onde? Ele vai para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, aquele que foi o missionário que foi junto com Paulo e desistiu e voltou novamente para a igreja de Antioquia. Ele vai para a casa dessa irmã. Ele poderia ir para a sua própria casa, poderia ir para a igreja, poderia ir para em outro lugar, mas ele vai para essa casa. E é isso que eu quero trazer aqui a reflexão dos irmãos. Ele foi para essa casa primeiro, porque ele sabia que essa casa era uma extensão da igreja.
Foi dito aqui nesse culto que esse lugar aqui e o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. A igreja é a extensão dos céus por excelência. Na igreja, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas a nossa casa, o nosso lar, tem que ser uma extensão da igreja. Na nossa casa, tem que ter a extensão dos céus na nossa casa. E na igreja a comunhão, na igreja a adoração, na igreja a obediência à palavra, na igreja a reverência. Na nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. E ele vai para essa casa porque ela era uma extensão da igreja. Ele vai para essa casa, irmão, porque essa casa era uma casa que era marcada pela unidade. Eles estavam unidos nessa casa, eles estavam reunidos. O texto diz no versículo 12, reunidos e oravam. Era uma casa que tinha unidade, porque quando há unidade de propósito, há crescimento. Quando há unidade de propósito, segundo a palavra de Deus, há prosperidade. Quando há unidade de fé, há resultado. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos e oravam. Não diz que eles estavam ali simplesmente para um entretenimento, para estar conversando sobre as últimas notícias tristes que a igreja estava enfrentando. Eles estavam ali reunidos num propósito. Eles estavam unidos. E eles estavam orando. E aqui eu quero chamar mais uma vez a atenção dos irmãos. Por que Pedro sai e vai para essa casa? Ele vai para essa casa, irmãos, porque essa casa acreditava no poder da oração. E eu tenho refletido nesses dias que nós precisamos voltar a acreditar no poder da oração. A oração funciona, a oração liberta, a oração cura, a oração resolve, a oração abre portas, a oração cria caminhos, a oração, ela faz o sol parar, diz a Bíblia. O texto diz que o sol parou. A Bíblia diz que na oração nós somos vencedores, na oração nós derrotamos os nossos inimigos, na oração nós temos vitória. Você não sabe que a oração é a chave? Você não sabe que a oração é uma via de mão dupla, que você ora e Deus responde? Que é uma forma de diálogo que nós falamos com Deus e Deus nos fala conosco. Mas por que nós oramos tão pouco? Por que nós não acreditamos severamente no poder da oração? Mas essa igreja acreditava no poder da oração. Essa igreja, ela orava. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia na casa da irmã Maria? Contínua oração por ele a Deus. E eu vim aqui, meu irmão, declarar profeticamente. Você que crê, e você está aqui essa noite é porque você crê no poder da oração, dessa casa de oração que foi levantada nesse lugar, que é uma extensão da igreja nesse lugar, que é marcada por essa unidade de fé, de convicção entre os irmãos que estão aqui reunidos. Que enquanto você está aqui orando ao Senhor, ainda que você não esteja percebendo, Deus já está agindo na tua vida. Ainda que você não esteja vendo com os seus olhos carnais, mas já está havendo o mover de Deus na área da sua vida em que há necessidade da intervenção do Senhor. Enquanto você está aqui hoje, orando nessa casa de oração, nessa casa que acredita no poder da oração, e juntos, irmanados aqui como irmãos numa única unidade de fé, nós cremos no poder da oração, e você está orando aqui, já está sendo fabricada a vitória de Deus na sua vida nos céus. Enquanto você ora aqui, meu irmão, o milagre já está entrando na tua casa, já está entrando nas tuas finanças, já está entrando na tua saúde, no teu casamento, na tua vida, para a glória do nome de Jesus. E no final dessa mensagem nós vamos fazer e levantar um clamor de unidade. Nós vamos clamar ao Senhor, porque quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, meu irmão, o céu se abre. Quando a igreja ora, Deus se move. Há um poder extraordinário na oração da igreja. A Bíblia diz que quando o seu povo se reunir, 2 ou 3 no nome de Jesus, e aquilo fizer diante do Senhor em concordância, vai haver resposta no céu.
E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles oravam e o cárcere foi abalado pelo agir de Deus. E houve a libertação de Pedro. E nós vamos orar aqui nessa tarde, nessa noite. E Deus vai mover sobre a sua vida. Existiu uma mulher muito rica, famosa e poderosa, chamada Rainha Elizabeth, na Inglaterra. Ela dizia o seguinte, que ela tinha mais medo de um crente fiel, de joelhos dobrados, orando, do que um exército armado contra a Inglaterra. Porque ela sabia que a igreja e um crente que ora tem um poder espiritual extraordinário. E eu vim declarar em nome de Jesus que essa oração que você fez não ficou nos ares. Que essa oração que você fez neste dia e neste culto aqui vai haver um resultado extraordinário de Deus na sua vida. As portas vão se abrir, Deus vai se mover, os céus serão movimentados em teu favor, meu irmão. Para a glória do nome de Jesus. E o texto diz, meus irmãos, que ela... Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, irmão Isaías, é que nessa casa tinha uma mulher chamada Rode, e ela estava na porta da casa. Porque tudo começa na porta. Se você não for bem recepcionado na porta, irmão, você não volta naquele lugar, a não ser que Deus toque no seu coração. Porque realmente uma boa recepção faz toda a diferença. E ela estava na porta da casa. E eu digo isso porque, irmãos, que eu tenho um amigo meu que congrega conosco lá na igreja onde nós congregamos, e ele aceitou Jesus, sabe por quê? Por causa de alguém que estava na porta. Ele estava na porta da igreja, alguém lhe abraçou e falou, você fez a melhor escolha da sua vida, você veio ao melhor lugar do mundo. Jesus te ama, abraçou ele e colocou ele para sentar no culto. E depois daquele abraço, daquela recepção, ele disse que já ficou comovido. E foi tocado pela palavra e Deus o salvou. E aqui, irmãos, ela estava na porta. Quem estava na porta? Era Rode. E essa mulher tem muitas qualidades, mas eu quero destacar duas. A primeira está no versículo 14. Ela saiu, no versículo 13, ela saiu a escutar. Era uma mulher atenta, sensível. E a Bíblia diz no versículo 14 que ela conheceu a voz de Pedro. Ou seja, ela teve discernimento. E ela sabia que era Pedro, ela tinha relacionamento. E há duas coisas que nós precisamos nesse tempo da última hora. É muito discernimento de Deus. É muito discernimento do Espírito. É o dom do discernimento que nós precisamos nessa última hora da igreja. Para nós identificarmos aquilo que é verdadeiro do falso. Aquilo que é realmente de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós precisamos de discernimento. A Bíblia diz que ela identificou, ela conheceu. E nós precisamos, irmãos, de discernimento nesses dias. Porque está sendo colocado veneno dentro da panela do Evangelho. E muitas vezes o falso está dentro do verdadeiro. Nós precisamos de discernimento, porque não procede da palavra, não procede do Senhor, não procede dos céus. E a Bíblia diz que ela tinha discernimento e tinha relacionamento. Ela sabia que era Pedro. Porque Deus nos fez, irmãos, para nos relacionarmos uns com os outros. A minha vitória é a sua vitória. A minha conquista é a sua conquista. Quando a igreja entende isso, irmãos, a igreja que é o corpo do Senhor, a igreja que é a família, que é um organismo, a Bíblia diz que ela se alegrou. Ela nem abriu a porta, ela se alegrou tanto com a vitória e acreditou que era Pedro mesmo, que ela entrou dentro da casa correndo. O que é isso, irmãos? É a chama do primeiro amor. É aquela espontaneidade, aquela energia para fazer as coisas de Deus, para anunciar o que Deus tem feito. E ela se alegrou de tal maneira com a vitória de Pedro, que ela esqueceu da porta e entrou para dentro da casa anunciar que ele estava vivo, que ele estava livre. Irmãos, a reflexão que o Senhor nos dá essa noite é essa. Sejamos igreja do Senhor, sejamos família, sejamos organismo vivo do Senhor. Porque a nossa vitória, a vitória do irmão que está à tua direita, à tua esquerda, é a sua vitória. Amém. E quando nós temos esse nível de fé, esse nível de intimidade com o Senhor na palavra do Senhor, verdadeiramente nós estamos vivendo o que o texto diz. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Irmão Jurandir, chorar é bom. Chorar é até fácil. É muito fácil. Você se comover com a tragédia, com a situação, com a adversidade, com a provação, com a crise financeira, não é fácil. Todo mundo faz.
Agora, se alegrar com a vitória do seu irmão, quando o teu irmão compra um carro novo, quando o teu irmão recebe uma promoção na empresa, quando ele é curado, quando ele recebe aquela resposta, aquela oração que 10 anos ele estava fazendo, é se alegrar com a alegria do seu irmão. E isso, irmãos, é só para aqueles que vivem o contexto da igreja. Porque se alegrar com a alegria do seu irmão é um nível de fé e de intimidade maior. E a Bíblia diz que ele se alegrou, ela se alegrou e correu para dentro e anunciou: ele está vivo. Alguém gritou: você está fora de ti. Mas ela estava na dimensão da fé. E o que você tem anunciado, que o Senhor tem feito na sua vida, é aquilo que o Senhor, que os teus olhos espirituais estão vendo. Não é loucura, é declaração espiritual de fé. E Deus está agindo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ela, Pedro perseverou em bater. Eu tenho certeza que foi ela que abriu. Ela voltou, abriu. E quando viram Pedro, se espantaram. E eu vi em nome de Jesus. Quando os irmãos estavam orando aqui, eu estava orando. Porque eu vim dizer uma palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho vivido isso e eu quero profetizar para a vida dos irmãos. O que Deus vai fazer na tua história, na tua vida. Porque você está na casa de oração. Você está num contexto de uma igreja de irmãos que creem no poder da oração, são unidos e são pessoas que vivem o mover do Senhor. Você vai se espantar com o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Amém. Eu quero que a igreja do Senhor se coloque em pé. Posso orar, irmão Jurandir? Nós vamos fazer um clamor de Deus aqui. Para Deus operar na nossa vida algo tão extraordinário que as pessoas vão ver e vão se espantar. As pessoas vão identificar e vão se maravilhar. As pessoas vão olhar e vão dizer: foi Deus. Vão ver Deus na sua vida, na sua história, na sua família, nos seus negócios, na sua profissão, no seu ministério. Vão se espantar do que Deus vai fazer. Amém? Você que crê nessa oração, nós vamos fazer juntos. Porque eu concordo com a sua vitória. Eu quero que o irmão concorde com a minha vitória. Se alguém está na prisão nessa noite, vai sair da prisão. Porque o sobrenatural de Deus vai agir. Para a glória do Senhor, haverá espanto na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, para glorificar o nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão comigo e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é pela sua palavra que nós profetizamos e declaramos, Senhor Jesus, pela fé, a vitória, Senhor Jesus, desta igreja aqui reunida. Aleluia! Senhor, na casa, Senhor, não da irmã Maria, mas na casa do irmão Jurandir e da irmã Eliane, reunidos em oração, unidos, Senhor, pela fé e convictos, Senhor, do seu agir, do seu sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, enquanto a igreja que estava na casa da irmã Maria orava, o Senhor visitou a prisão. E enquanto, Senhor, esses irmãos estão orando aqui na casa, Senhor, do irmão Jurandir e da irmã Eliane, Senhor, já está acontecendo o mover do teu Espírito, o mover do teu sobrenatural, aonde há necessidade do milagre, aonde há necessidade da vitória, aonde, Senhor Jesus, há, Senhor, a necessidade que só as tuas mãos podem intervir. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, o sobrenatural. Eu profetizo a intervenção agora, Senhor, do teu agir, Deus, nessa circunstância, nesta condição, Senhor, nesse sentimento, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, pela tua palavra liberdade, eu declaro, Senhor, pela tua palavra vitória, eu declaro, Senhor Jesus, que o teu nome será glorificado de forma extraordinária, porque os inimigos da tua igreja, os inimigos do teu povo não vão prosperar, os intentos que foram planejados não serão executados, porque serão frustrados pela tua ação. Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra eu declaro, Senhor, para esta família aqui representada, que o
Senhor está fazendo é de grande espanto. Vai ser extraordinário o agir de Deus, que vai glorificar o teu nome, Senhor, e pessoas vão se maravilhar com a ação do Senhor na vida do teu filho, da tua filha neste lugar, para glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pela tua palavra o sobrenatural, o extraordinário, e em nome de Jesus, para glorificar o teu nome, Senhor, haverá grande espanto na vida do teu povo. Haverá, Senhor, grande espanto, a proteção, o cuidado perfeito, a multiplicação, as portas abertas, a liberdade e a ação do Senhor na vida do teu povo. E a igreja do Senhor que crê nessa palavra comigo, diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Em nome do Senhor eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Juradinho. Deus abençoe, meu irmão, dirigente desse culto. Palavra do Senhor de Deus para a sua vida, eu recebo em nome de Jesus. Ore por nós, pela nossa família, pelo nosso ministério. Pedimos excusas aos irmãos por chegar um pouquinho atrasado. No próximo dia nós vamos já direto. Agradecemos o irmão Natanael pela palavra. Amém? Convidar o irmão Natanael outra vez, né, irmão? Vamos agendar. A agenda do Natanael é meio longa, mas meio cheia, mas nós conseguimos. Os irmãos podem se assentar só mais um minutinho, só, por gentileza. Eu sei que já estamos passando um pouquinho do horário, mas eu só quero pedir para que os irmãos não tenham muita pressa de ir embora. Nós estamos com uma aniversariante hoje, com a irmã Nelly, né, irmã Nelly? Quem não conhece ela, pode se levantar lá, tá? A gente fez um bolinho para ela ali, vamos ter um lanche para ela ali fora. Então eu gostaria que os irmãos ficassem, viu? Não fossem embora tão rápido não, tá bom? Tá? A gente comeu um lanche, né, irmão Oswaldo? O irmão Oswaldo nunca fica aí bater papo, ele vai ficar um pouquinho, né? Então tá bom, então. Eu quero agradecer também a presença dos irmãos que vieram hoje aqui, tá bom? O irmão, no seu nome ali, o Alex, seja bem-vindo, a irmã. Os irmãos que estão visitando, os nossos vizinhos ali também, né, lá de trás, venham mais, tá? Eu gostaria que os irmãos voltassem, viu? Tá? Que aqui é um ponto de pregação. A nossa igreja, onde nós congregamos aqui, eu enfatizo isso, é a Assembleia de Deus aqui próximo da Vila Guilhermina. O nosso pastor é o nosso pastor César Batista, tá? Que ele é o nosso pastor da igreja. E a sede nossa, né, que é lá na Cândido de Abreu, com o nosso pastor Wagner Gabi, né? Então aqui é só um ponto de pregação e a gente já está aumentando, viu, Natanael? Estamos aumentando aqui porque está pequenininho, está bem pequeno já, né? Amém, né, pelos irmãos que compareceram aqui. Eu vou passar a palavra para o irmão Alan, ele já está despedindo da igreja, mas não vou embora com pressa não, vamos tomar ali um lanchinho ali, tá bom, irmãos? Tá bom? Tá. Palavra maravilhosa, né, o irmão que me fez lembrar que hoje tem vigília na igreja, é 10 horas começa? Não sei ao certo se é às 22 horas ou 22h30. E amanhã ali na igreja é a ceia, né? Já estamos terminando aqui, os irmãos se colocarem em pé. Eu sempre falo para os irmãos têm a irmã Ivone, né? Os irmãos que me conhecem já estão cansados de ouvir eu falar isso. Mas cada vez que eu sento aqui nesse culto, o Espírito Santo de Deus manda eu falar. Amém. E eu sempre digo, é um testemunho de vida da minha vida, irmãos. Que Deus me tirou de um lar espírita, não foi para eu ficar entre quatro paredes, foi para eu fazer a obra. Deus me tirou de um lar espírita, não para adivinhar a vida de ninguém, mas para entregar o que Deus manda eu falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sempre falei para o meu pastor, para os pastores que já fui na igreja, vim na igreja do Castelo, agora estou aqui na Guilhermina, que eu sempre falo para os meus pastores, que se for para mim sair da minha casa e adivinhar a vida do irmão, eu fico na minha casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem que ter muita coragem, irmãos, para falar algo da parte de Deus, né? E eu agradeço a Deus por isso, porque Deus não me tirou do centro espírita, no meio da família da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que servem aos espíritos ali para me acovardar, para ficar com medo de cara feia, para ficar com medo né, se Deus mandar eu entregar. Já teve um irmão que ficou com cara feia, virou a cara para mim, às vezes não, né, ficou chateado,
Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, coloquei na mão de Deus e esses irmãos têm voltado até mim e pedido desculpa, falando para mim que era Deus, né, irmãos? E eu agradeço a Deus por isso, porque na hora a pessoa fica brava, a pessoa fica irada, mas eu não posso fazer nada, né? E graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, né? Eu agradeço de novo o nome do Senhor Jesus. Tá dolorido, né, mano? Tá difícil, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mas meu Deus manda dizer para você, não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Não te assombres, porque Ele é teu Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você não vem aqui, você não vem em vão aqui, não te conheço, primeira vez que eu te vejo, viu? Você tem sido criticado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus colocou uma porta aberta. Deus usou o irmão aqui, ó. Deus usou o pregador aqui nessa noite. Para você aqui nessa noite, para todos nós. Mas veio uma palavra direcionada para você. Que o Senhor Jesus colocou uma porta aberta para você. E quando ele coloca a porta aberta, ninguém fecha. Quando Ele abre, ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Ele abre, é a melhor porta. Às vezes você pensa que é uma porta, tá bom aquilo ali para mim, Jesus. Mas Ele tem algo muito melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Espera um pouquinho mais, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Vai cair na tua mão, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Estamos terminando, né? Amém. Glórias a Deus. Continua orando, viu, irmão? Eu sempre falo para os irmãos que eu tenho a minha esposa. Mas eu tenho minha esposa, converso tudo com a minha esposa. Mas tem algo que Deus... A minha intimidade com Deus é só eu e Deus. A intimidade da minha esposa com Deus é só ela e Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Continua orando que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já foi feita a oração, quero pedir aqui para o presbítero fazer essa... o presbítero Natanael aqui fazer a oração, a despedir a igreja e da bênção apostólica. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo, Senhor, que recebemos, Senhor, essa oportunidade, Senhor, para nosso coração, que possa produzir, Senhor Jesus, efeitos extraordinários. Em nome de Jesus, despede, Senhor, cada irmão debaixo da tua bênção e debaixo do teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E a igreja do Senhor nesse lugar diz: Amém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Forte. Já é um dos nossos, já esse camarada. Vocês é mais nosso do que você vai ver. Não, eu não vou. Não vou na cidade. Poxa, eu não consigo fazer o trabalho. Essa é a palavra. Essa é a palavra, né, querido? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A porta está aberta. É só entrar. Abençoe.